Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bitaites Douro. Hoje aqui no belíssimo navio hotel Douro Serenity e com o privilégio imenso de ter aqui o meu vice-presidente do sindicato, o meu querido e grande amigo Pedro Alves. Começa, Peter, hein? Olha, tenho-te a dizer, gosto de ver que estás a subir na vida. Hã? Quando te conheci andavas num bote, agora já estás com um barco maior. O que é que achaste? Olha, Aqui, hã? tudo impecável, só te faltam as barbas, estás com punhos dourados e tudo, pareces o Capitão Eagle, mas Não estou bem. Qual presidente? Qual que é? Não- Que ganda tanga isso. Mas tens de contar um dia essa cena ao pessoal. Um dia achas, Desta tanto. achas que havíamos de fazer uma cena só para contar à malta o que é a história do sindicato? Mas tem que ser ainda mais uns anos, que é para o pessoal. Nós ainda temos meia dúzia de malta para poder Temos meio de associados para meter na. para angariar para o sindicato e para trabalhar Sim, nisso. sim. Opa, tu não imaginas a alegria que é para mim ter-te aqui por todas as razões, mas eu vou começar por dizer uma cena que é como é que eu te conheci. Não presencialmente, mas como é que eu conheço o Pedro Alves. Foi para o Mirk. Não foi pelo Mirk. Dono de teclas. É Moeb. Não foi para o Mirk. DDTC. Não foi isso, pá, não. Não, eu lembro-me exatamente do dia em que já me tinham falado de ti, dos programas de rádio que tu fazias, e eu a determinada altura resolvo ouvir e estava no carro, no meu Yugo Zastava 45A, o meu iogurte, Isso é uma máquina. uma isso. máquina, um avião, um exclusivo, Já é um clássico. é clássico e exclusivo, porque não há. Já não há, não. Aquilo- Já não há, foi tudo. E mesmo quando havia, ninguém queria, Pois, percebes? Mas eram bem fixos, os Yugos, ainda me lembro quando eles apareceram. Lá está, foi pai nessa altura. Eu estava no meu carro e na altura era a inauguração oficial da Casa do Futebol Clube do Porto de São João de Ver, em Santa Maria da Feira. Sim. Quem ia lá era o Pinto da Costa e normalmente ia um jogador ou outro a acompanhar, e o jogador que foi o Cheinho. Para tu veres, o Cheinho. E era eu normalmente que afinava os instrumentos da tuna pelo acordeão, não havia afinadores eletrónicos, portanto era pelo ouvido de um gajo, era eu, e depois nós íamos atuar na abertura. E a malta andava à minha procura, porque eu não saía do carro, porque eu não consegui sair do carro enquanto tu não acabaste o programa. E eu automaticamente disse, este gajo é o maior. Mas, E depois não confirmei, portanto... lá está, é a magia da rádio, É a não é? magia da Que depois rádio. conheces as pessoas, é uma desilusão enorme. No- Mas pronto, ainda bem que me conheceste através da rádio. Estávamos a falar, isso foi quando se fazia o Terminal do Engate, que era às sextas-feiras ao fim da tarde. Exatamente. Porque era um programa que já na altura rasgava aí com tudo que era mentalidades, porque a gente fazíamos um programa sobre engates na rádio. Aquilo era E muito depois bom. os prémios para o melhor casal oferecíamos tudo para uma noite de sonho. Inclusive tudo, mais alguma coisa, desde os preservativos, desde o quarto do hotel, desde o sítio para jantar, roupa, tudo, para terem era uma noite tão- de sonho. isso era tão afã. Fazíamos isso todas as semanas. Era eu, Fernando Albim, Andrea Marçal, Sérgio Manuel. Éramos os 4 que fazíamos isso. E eu já na altura fazia o estacionácio. Pois fazias, Yeah. exatamente. Escondia-me nessa personagem, que ninguém sabia que era o Pedro Alves, que eu, entretanto, fazia locução normal na rádio, Pois porque tu em horários normais. Depois fazia aquilo à eras sexta-feira. locutor normal de rádio que depois assumia aquela Com 19 persona. anos. Pois, nessa altura tinha 19 anos, quando fui para a Nova Era. Yeah. Não, é muito fácil para a malta conhecer a figura pública e conhecer Figura pública. a tua história na televisão e fora dela, na tua carreira artística. Mas o miúdo, quem era este Pedrinho que andava aqui por estas zonas perto do Douro, que a tua avó era caseira, não é? Aqui perto. Era uma avó e os meus tios eram caseiros de uma quinta aqui ao lado, portanto, que o bairro de Cobrantões tinha muita malta amiga, porque inclusive o talho que existia aqui em Cobrantões era da minha tia, portanto o negócio da família do meu pai foi sempre ligado à carne. Pá, e eu parava sempre aqui por estes lados, não é? Porque
A família era toda daqui, mesmo a família da minha mãe também estava aqui deste lado. Os meus pais, por incrível que pareça, foram os únicos da família que em 1975 ou 64 passaram para o outro lado da Nacional 222 e foram morar para Vila de Andorinha, ali ao pé do Monte Virgem. Portanto, mas a minha família estava toda aqui. Eu tenho a melhor das duas coisas, é a malta lá da zona de cima de Vila de Andorinho e por ali fora, Carvalhos e mais não sei o quê, e a Bintes, estás a ver? E depois tinha a malta aqui do Beirador, também era a malta da família, que eu passava aqui bué da tempo, tinha muita malta amiga, corríamos aqui isto tudo. Ainda hoje em dia continua a correr, que eu passo aqui milhares vezes de bicicleta. Tu fazes 40 milhões de cenas ao mesmo tempo, eu não sei como é que tu consegues, tu és mesmo um bom gestor do teu tempo, porque tu... Pá, eu acho que, não sei, agora a gente está a falar dessas cenas da idade, dos 50 anos e tudo. Os 50 anos a mim não me provocaram absolutamente nada, provocaram-me foi uma coisa boa, que foi exatamente isso que estás a falar, gerir o tempo, estás a perceber? Porque a gente começa a pensar que está sentado em cima do ouro, não é? E depois o que é que vai fazer com as coisas? Não vai fazer nada, não é? Não vamos levar aquilo para a cova, aquilo que nós Não vais ser trabalhamos. o gajo mais rico do Aquilo que cemitério, nós não é? trabalhamos é para aproveitar aquilo que a vida nos dá. Obviamente temos as responsabilidades com filhos, com outras vidas que eu tenho e não sei o quê, mas agora faço uma gestão do meu tempo. Passei a fazer uma cena muito fixe, pai, olha, foi desde a pandemia. Foi uma coisa, foi um switch que eu tive, que foi geralmente que eu passei a perceber a casa que eu tinha, o sítio onde morava, estás a ver a falta que eu tinha de estar com os meus amigos, mais novos, mais antigos, e comecei a fazer muitas coisas que não tinha tempo para fazer. E ao fim e ao cabo, se a gente gerir bem o tempo, dá para fazer tudo. Dá para andar de bicicleta, dá para estar com os seus amigos, dá para tudo. Hoje em dia, o que é que eu faço? Faço agenda. Estás a perceber? A gente, estávamos a falar que para a semana temos que nos encontrar. Eu vou fazer agenda disso, sabes porquê? Porque naquela quinta-feira, no dia que a gente combinou, Já preparas o dia para isso. já está a semana e o dia preparado para isso. E quando não cumpro as coisas que às vezes tenho em agenda, fico chateado comigo próprio, porque sei que dá tempo para tudo. E eu acho que as pessoas manterem-se ativas a trabalhar ou a fazer coisas normais e simples do dia a dia, se mantiverem ativas, pá, a vida corre muito melhor. O que me deixa muito contente é que para ti foi só uma tomada de consciência e uma vontade de fazer as coisas diferentes. Eu Pois tive lá que está. levar, eu tive que levar o susto de saúde Yeah. para de repente dizer assim, o coração ficou com problemas, eu disse, se calhar apetecia-me fazer agora um conjunto de coisas e está na altura de eu ganhar juízo e começar a valorizar essas coisas da mesma maneira que E valorizava. aprendes por mais que te custe, muitas vezes a dizer que não, que é uma coisa que a mim era muito difícil antigamente, mas agora em benefício dessa minha agenda, estás a perceber, há algumas coisas que eu agora tenho que dizer que não, mas acabo por achar que é justo eu fazer isso, porque eu também tenho que dar alguma coisa à minha vida e a quem está comigo, na minha vida, seja amigos, seja família, seja o que for. E lá está, é o que eu te digo, eu se tiver mais 20 anos de vida física e mental boa, é no instante que passa, estás a perceber? Para fazermos todas as coisas que a gente imagina fazer e que agora até tem possibilidades para as fazer, se pensares bem, não querias deixar de trabalhar, que eu não quero deixar de trabalhar, porque acho que faz parte de me manter ativo, percebes? Mentalmente e fisicamente, opá, mas a gente tem que arranjar maneira de, pá, tenho que fazer isto, porque senão... E do trabalho, E depois o que é que trabalho fazes? ser mais prazeroso, não é? Yeah. Que Sim. nós temos a felicidade de trabalharmos em áreas que gostamos muito, quer dizer, todas as áreas em que tu trabalhas são áreas que te apaixonam. Tem essa sorte. Desde a vertente artística ao teu negócio em torno dos automóveis e da transformação de viaturas, tudo isso sempre foram paixões e, portanto, poder alimentar isso, eu acho que é quem custa muito menos, mesmo que seja violento Toda a gente fisicamente. devia ter uma cena do género. Não é preciso ser um negócio. Ser um objetivo, ter um sonho. E fazer com que ele aconteça. Portanto, fazer o sonho de maneira, pá, acho que isto é execuível, vou tentar fazer isso. Sabes o que é que isso provoca? Provoca que tu te mantenhas desperto mentalmente e às vezes mesmo as coisas que tu fazes normalmente acabam por ser afetadas por essa energia que tu tens de quereres fazer algo, rentabilizas melhor o teu tempo para poderes dedicar um bocadinho de tempo àquilo que é o teu sonho, mas que pode não ser uma coisa que tu dependas financeiramente dela, mas dependes dela como pessoa e mentalmente, percebes? Eu tenho tido a sorte que todas as coisas que eu tenho desse género, felizmente fazem parte da minha área profissional com que eu ganho dinheiro, estás a ver? Mas eu tenho outras coisas, estás a ver, que eu faço que sacrifico coisas da minha vida e não me levam a lado nenhum, mas eu sei que me fazem bem, estás a perceber? Acho que é isso, mas o principal é exatamente isso que estavas a falar. A gente trabalhar naquilo que gosta é uma cena muito fixe. Eu não sei explicar bem a benesse que se tem nesse campo. E na nossa área, como tu sabes, é muito bom. A gente, quando começou, portanto, viver disto da comédia era uma coisa impensável, não é? Não, era totalmente impensável. E nos dias que correm hoje, dá, não é? Mas lá está, porque foi um sonho que foi
Não foi um sonho, foi uma coisa que se foi criando quando dás por ela. Já é um sonho de muita gente, já estás neste patamar e dizes assim, puxa, realmente isto é um sonho. Mas às vezes nem dás por ela. E depois chegas a outra parte desse sonho. Mas também é um trabalho muito consistente e muito, porque fazer carreira não é fácil. É quilómetros, é fazer quilómetros. Tu fazes uma vida profissional. Repara, se tu pensares do ponto de vista empresarial, hoje em dia quem é que está 25 anos na mesma empresa ou a fazer a mesma coisa? Muito pouca gente. Sim. Muito pouca gente tem a resistência e a resiliência de aguentar naquilo que faz durante 25 anos. Monotonia, exatamente. A carreira artística, ela é a carreira. Às vezes pode passar a ideia que chegamos ali acima. Não tens nada disso. Monotonia não existe, não é? Monotonia não existe, não é? Tu tens de estar sempre... eu acho que o principal é aquilo que estás a fazer na altura ser algo que realmente passe para as pessoas, que é uma coisa que as pessoas fazem parte das histórias que a gente fala, aquelas coisas que a gente fala nos espetáculos no dia-a-dia, coisas que acontecem no dia-a-dia, que foste à casa de banho, foste limpar o rabo e o papel higiênico furou e tu acabaste por limpar com o dedo. São coisas que acontecem. A maior parte das pessoas não falam. Nós temos do género a obrigação de falar dessas coisas, que é por causa das pessoas se sentirem incluídas numa coisa que é sujar o dedo como era, Sim. não é? Sim, não, e é o serviço público que acabamos por... que acabas por estar a fazer quando tu, de facto, estando a trabalhar e estando em palco, tu estás a proporcionar momentos de felicidade, se calhar, por vezes, um dos poucos momentos de diversão e de alegria que determinada pessoa no público teve em muito tempo. E quando isso funciona também para ti, é o melhor que se pode ter. Porque eu tenho dias, não é? Temos dias que um gajo não está tão bem, não está com... E vais para o palco, se calhar não vais com aquela força, nem com aquela energia que geralmente vais, mas chegas a meio, a coisa já está a funcionar a teu favor, percebes? Isso é fantástico a gente poder fazer isso. É muito bom. Tu conseguias abdicar de alguma dessas coisas hoje em dia? Se tivesses que abdicar de alguma, tu estavas preparado e... Não, nem penso nisso. Eu só penso relativamente à comédia do ponto de vista profissional. Eu acho que não vou querer andar aqui a meter nojo, estás a ver a cena que é? Eu acho que vou querer ter aquela consciência de que, enquanto eu perceber que há putos de 16, 18 anos que estão a achar piada ou de certa forma estão conectados com algumas das coisas que eu vou dizer, isto faz-me algum sentido. Quando eu começar a perceber que isto já não dá, ponto de vista não é... eu vou largar a cena rapidinho e tranquilamente e vou fazer depois, uma vez ou duas por ano, uma daquelas cenas que me apetece e me dê um gozo muito grande. Sim. Acho que fazes muito bem. Eu, no dia que sentir isso, também obviamente é algo que eu vou fazer. Agora, perguntas-me assim, já alguma vez pensaste ou alguma vez vocês pensaram em parar ou coisa do género? Nem sabemos como é que começamos. Portanto, enquanto esta situação for recíproca, nós fazemos bem às pessoas e as pessoas também nos fazerem bem a nós, acho que é a cena principal de quem está em palco na nossa área, que é isso que nós estamos a falar, acho que é a cena principal. Quando essa ligação deixar de existir, acho que aí é a altura, lá está, são novas gerações a aparecer para ver espetáculos com outras mentalidades, que estão hoje em dia com tecnologias que nós não tínhamos, informação que nós não tínhamos. Ritmos diferentes, formas diferentes de ver as coisas. Tu tens ainda muita malta nova a ver os nossos espetáculos, porque tens a geração dos pais deles, que são gajos da nossa idade, que nos dizem, olha, tens que ver estes gajos, que estes gajos antigamente era cru e duro e ainda continuam a ser assim, anda a ver, e levam os filhos, estás a ver, e os filhos alguns ficam a gostar e depois ainda vão ver mais espetáculos outros. Mas também tens muita malta nova que hoje em dia tem acesso a plataformas de divulgação do trabalho deles, que faz com que cheguem a pessoas que não saem para ver espetáculos. A cena principal é essa, e essa malta às vezes tem que ter a consciência que, ok, estão a fazer um trabalho, mas que um dia quando passarem para palco têm que perceber que lá na plateia vão ter pessoas que são aquelas que os veem nas plataformas digitais, e também são pessoas curiosas que querem ver o que é o trabalho deles, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, aquilo que fazem para as plataformas digitais do que ter o público à frente. Lá está, essa geração que está agora aí a aparecer é uma geração que vai ter muito trabalho, ok? Tem uma facilidade das plataformas digitais a poderem ganhar dinheiro com isso, mas o público, as pessoas, essa terapia que tu estavas a falar, que gostam de ir ver um espetáculo
para se rirem durante hora e meia, se esquecerem disso, são pessoas que vão continuar a existir, seja a geração que for, vão continuar a existir. E era bom que pensassem que esta veia do humor poder chegar a toda a gente é uma coisa que se deve manter para manter as salas de espetáculos cheias, porque lá está, vive-se muito do humor nas plataformas digitais, ok? Mas, por exemplo, o teatro já não consegues fazer isso, não é? Por isso é que tens sempre pessoas no teatro. É não deixar morrer esta corrente que nós temos, humoristas, com o público. E isso é pensar que nem sempre o assunto que a gente acha piada, não é gozar com o assunto, é acha piada e quer brincar com ele, pode ser um assunto que se calhar as pessoas já não entendam. E para isso é preciso saber ler quem é que está à nossa frente, não é? Eu se vejo uma plateia que tem 50 pessoas da nossa idade e tem 150 pessoas de malta da idade dos meus filhos, é óbvio que eu não vou poder estar a falar de rádios de gaveta, nem de cassetes, nem de merdas de género, não é? Porque eles não vão... Em telefone fixo. Não é? Então vai-se rir 50 pessoas e outras ficam todas caladas e a coisa tem que funcionar ao contrário, temos que pôr a sala toda a rir para pegar depois também o assunto aos outros que não se riem, se calhar não se identificam, mas depois já até começam a ser levados na conversa, percebes? E é bom que o pessoal mais novo tenha noção disso, porque de resto é o que eu te digo, pensar, deixar de trabalhar enquanto houver esta cena, pá, não... O que é que tem de especial a atuar para os portugueses no estrangeiro? Opa, a cena especial é uma cena tão simples. Estamos aqui, não é? Imagina, vamos agora a Paris fazer um espetáculo. Sais daqui, vais para o aeroporto, vais no avião, falas com portugueses, aterras no aeroporto, falas com portugueses, sejam pessoas que estejam no aeroporto ou pessoas que trabalham no aeroporto ou para o aeroporto, vais de carro, vais com portugueses, vais a uma padaria, é portuguesa, vais ao restaurante, é português, vais a uma sala fazer um espetáculo para portugueses, voltas, tens na mesma este processo todo, aterras aqui outra vez, dizes assim, eu não saí de cá. A sensação é exatamente esta, é ir tanto para a França como para o outro lado do oceano, para os Estados Unidos ou Canadá, como já fomos, é exatamente isto que eu te estou a dizer. Eu acho que não deve haver mais nenhum povo, nem nenhum país que tenha isto que nós temos, porque nós estamos enraizados nas culturas de diferentes países e diferentes continentes de uma forma tão forte, estás a perceber? Porque conseguimos ir fazer um espetáculo para 1000 pessoas só a falar de piadas portuguesas e não sei o quê, não sei o que mais. Muitas das vezes nem percebem o que é que nós estamos a falar, porque são coisas cá do nosso país, mas depois têm curiosidade e vêm-nos perguntar do que é que se falou. Mas basicamente é isto que se sente. Pá, eu não sei de Portugal. Eu costumo dizer que Portugal é o mundo inteiro, não. Eu acho que somos o maior país em todo o mundo. Isso não tenho a menor dúvida. Sendo que eu noto muito uma coisa que é as comunidades portuguesas imigradas na Europa estão felizes por nos receber, mas é normal. Que não tiveram durante muitos anos. Sim. Percebes? Isto começou a existir há... Sim, há relativamente... Nós, como eu costumo dizer na brincadeira, entre aspas, esta códia, estás a perceber? Esta códia, estes moços que faziam espetáculos para 50 pessoas e ficávamos todos contentes, e será que as pessoas sabem o que é que vêm ouvir? Vão ouvir caralhadas, vão ouvir asneiras, vamos falar de coisas que se calhar... Sim. O nosso medo era esse, estás a ver? E de repente, esta códia que eu te estou a falar, nós, e o Rocha e muitos outros, o Hugo, a malta toda, o Seabra, a nossa malta, o Sete Estacas... de há 15 anos esta parte começámos a ir para lá do género, a colonizar esta onda de humor e de stand-up português, porque até à altura eles só recebiam lá grandes artistas que eram da televisão, que era o caso de grandes artistas. Eu falo da nossa área, era o Herman, tinhas o Fernando Pereira a fazer os espetáculos com as imitações dele, tudo. De resto, cenas de humor, o Raul Solnado foi e tudo, mas como nós fazemos em clubes, que não é isso que o pessoal às vezes pensa que a gente vai lá fazer espetáculos para grandes salas, não vamos. Nós para lá vamos fazer espetáculos para clubes pequenos, portugueses. Às vezes temos 100 pessoas, 200 pessoas a ver-nos. E é incrível o saudosismo que as pessoas têm. As pessoas às vezes não têm noção. O último espetáculo que eu fui fazer à Suíça, nós saímos daqui de madrugada num voo, chegamos lá, foi para aí 2 horas ou 3 de viagem até ao local onde fomos atuar. Chegamos lá, é um pavilhão de escola secundária, com um jantar com bailarico, não sei o quê, e depois tinha o espetáculo de comédia. Depois às 4 da manhã já estávamos a pé para vir para o aeroporto outra vez, mas a alegria com que aquela malta nos recebe e a vontade que tem de nos ter é impressionante, sendo que eu consigo encontrar diferenças das comunidades portuguesas na Europa para aquelas que estão mais longe.
porque as da Europa têm mais acesso a nós, vêm cá mais vezes. Sim. Vêm 2 ou 3 vezes por ano, agora têm voos low cost. Quando chegam cá até veem na nossa agenda onde é que há um espetáculo e vão ver aquele espetáculo. Sim. A malta de Canadá, de Estados Unidos, de comunidades mais longe, tem uma sede muito maior de privar e de estar com a pessoa. Mas aí lá está, vamos voltar àquilo que nós estávamos a falar. Estão privadas exatamente daquilo que a malta cá na Europa esteve durante tempo, que era as redes sociais. Estás a perceber? Ainda hoje em dia, a malta nos Estados Unidos vê as redes sociais, mas é a malta mais nova, percebes? Que a malta mais da nossa idade, que é a malta que trabalha lá, está lá já imigrantes de segundas e terceiras gerações. São maltas que não tinham grandes ligações a estas coisas que nós fazíamos em televisão, cá, não tinham ligação nenhuma a isso. E a malta mais nova já tem essa vantagem para com a malta mais nova de lá, para poder fazer chegar aquilo que eles fazem lá. O que é que eu quero dizer com isto? Que ainda hoje em dia irmos atuar ao Canadá e aos Estados Unidos é uma cena brutal, eu adoro, porque eu tenho que recuar no meu mindset em palco 10 anos. Entendes? Tenho que recuar para falar, na forma para falar de coisas que fosse comum a todos nós naquela altura e o pessoal que está a ver, percebes? Que tens muita malta da nossa idade e malta mais velha. Sim. Então aí é obviamente que eu vou falar de coisas da altura, não é para incluir o pessoal. Lá está, estes quilómetros que nós temos, os quilómetros, eu quando falo quilómetros, é quilómetros literalmente que nós temos de estrada e de palco e de públicos diferentes que nos faz conseguir fazer essa viagem do género, andar 15 anos para trás e continuarmos com um espetáculo fixe, mas que inclua toda a gente. A malta mais nova nem sempre tem essa facilidade porque funcionam de maneira diferente de nós. Portanto, fazem as cenas para as plataformas e depois, quando vão de encontro com um público como este que eu te estou a falar, sentem-se um bocado menos impactantes na coisa que fazem, porque lá está. Porque às vezes o pessoal não se enquadra tanto nos assuntos que falam, que é normal, mas a malta mais nova lá, se calhar, entende. Lá está, isto que eu te estou a dizer é viajar para os Estados Unidos e para o Canadá, é voltar a atuar naquelas salas de pequenas, que às vezes sinto uma falta tão grande, uma saudade tão grande, às vezes estás assim a fazer o espetáculo e está aqui a pessoa à tua frente e tens aqui alguém que podes ir falar com ele e fazeres com que ele faça parte da tua história. Tenho saudades enormes desse tipo de coisas, sabes, ainda hoje em dia. Portanto, e quando vou para lá para os Estados Unidos e Canadá, é sempre uma risada. E depois quando íamos em grupeta, então ainda melhor era. Porque... Mas isso é para o tipo de programa que não podemos estar a partilhar. É no programa em que também vamos contar a história do sindicato, não é para este aqui. Não é para este aqui. Estamos sérios, estamos a falar sério. Tu tens, até hoje, há um jantar de comediantes que volta e meia fazemos. Por acaso, na semana em que estamos a gravar, vamos fazer o próximo jantar de comediantes. Tu não estás, tu não podes ir. Mas todos nós temos ali uma coisa, o Fernando Rocha incutiu esta ideia de que cada um de nós contava uma história verídica que nos tivesse acontecido e que pudesse partilhar, e tu ganhaste a melhor história de sempre, e não vamos privá-la, como é óbvio, mas tu ganhaste a melhor história de todos os tempos. E já sabemos de antemão que este ano não vamos conseguir superar isso. Não, então conseguem. Não é possível, essa história... Ao próximo que for, eu tenho uma que já passei, entretanto, que a vida ensina-nos cenas altamente, e a gente às vezes, quando pensa que já viu tudo, volta e meia... Já tens outra? Tenho. Opa, eu acho que nos últimos 5 anos tenho colecionado histórias que eu fico para a minha vida de gente. Realmente, viver é do caraças e conhecer pessoas é do caraças. Porque cenas do acaso, que cada vez mais eu vou para as minhas cenas sem expectativas, que é outra coisa que... Eu estou sempre a dizer isto, toda a expectativa gera sofrimento. Exatamente, por isso... vou sem expectativa, está a ver? Vou mesmo sem expectativa nenhuma, porque tudo que acontecer bom é bónus, estás a perceber? E tenho tido aí umas cenas bem engraçadas, mas isso depois tenho de te contar. Eu fiquei muito interessado e muito atento ao teu papel como ator numa telenovela. Sim. Tu já és ator há muito tempo e, portanto, já desempenhaste uma série de papéis, e eu achei muito curioso porque eu sei da flexibilidade comportamental que tu tens e do talento que tens e da capacidade que tens de te adaptar às coisas, mas que foste meter naquilo que, a meu ver, deve ser um mundo cão, que eu não faço ideia, mas é um mundo cão. É assim, como é? Eu posso falar... Ainda por cima a ser o sucesso estrondoso que o teu personagem teve na novela em que participaste. Mas eu acho que isso faz parte de todo o processo de ter entrado num projeto daquele calibre
e desse mundo, que lá está, não é o meu mundo, não faço intenções que seja, estás a perceber? Não, mas quando apareceu, quiseste fazer bem, quiseste fazer em grande e quiseste. Estávamos em pandemia, Pedro, estávamos num marasmo enorme. A minha agente na altura vendeu-me bem o produto, que era uma série sitcom de humor, em que o presidente da junta era um trafulha e tal, e não sei o que mais. Teve ali a convencer-me com isso e conseguiu-me convencer, pronto, de tal maneira que eu fui fazer, e então o objetivo era fazer aquilo 5 meses, que era uma temporada, e está feito. Conclusão. Para tu perceberes, imagina, nós temos o nosso meio de trabalho, não é? Seja em palco ou os trabalhos de televisão que eu já fiz sozinho e com o Jota e filmes e não sei o que mais, temos sempre o nosso ritmo de trabalho, que foi sempre isso que aconteceu. Tínhamos sempre as nossas normas com as nossas equipas, tínhamos sempre aqueles códigos de conduta do género, pá, estamos a trabalhar em equipa, não é? E trabalhar em equipa para nós é, pá, almoçamos todos juntos, estamos todos juntos, fazemos as coisas do género ao nosso ritmo, quando não está bem qualquer um membro da equipa ter autonomia para dizer, olha, esta minha parte não está bem, opá, estamos atrasados, mas tem que se fazer outra vez, pronto. Fomos habituados sempre com esse ritmo, com esse modus operandi de produção e realização e tudo. Pronto, tu entras ali, basicamente é a mesma coisa que entras, imagina, num campeonato do mundo de Fórmula 1, em que tudo o que está feito está preparado para não ter erros, ok? A única pessoa que pode, se calhar, cometer um erro, quem é? É o piloto, estás a perceber? Quando acontece um erro da equipa, não é? Aquilo vai para cima do piloto, acontece com o piloto. Mas quando é um piloto que tem um erro de condução ou um erro de ter feito mal alguma coisa, sacrifica o trabalho todo de uma equipa. Portanto, tu perceberes que vais para um projeto desses e tens que te adaptar a esse ritmo, tens que decorar em média 25 páginas de texto por dia e tens a pressão de, estás a ver, do género, não estou a conseguir dizer isto, estou-me a perder no texto, não consegui decorar, não sei o quê, e tens a equipa toda a olhar para ti. Percebes? Estás a ver o que é que isso me provocou? Provocou-me, do género, não era confortável, não era fixe. E depois a vires como outsider. Exatamente, eles não têm culpa porque eles estão a trabalhar ao ritmo dele, eu é que tenho que me adaptar, eu e o resto dos meus colegas do elenco. Foram todos muito porreiros comigo, mas lá está. Eles estão lá a fazer o trabalho deles, não é para eu ser mais um em pista a ser um estorbo, estás a perceber? É para andar para a frente. Pronto, esse processo foi um processo muito duro para mim, porque me obrigou pela primeira vez a estar, imagina, 6 dias por semana em Lisboa, longe dos meus amigos, da minha família, de tudo isto que eu gosto, não é? E ainda por cima a ter que lidar com esta pressão toda, a ter que lidar com o facto de ter que decorar as páginas todas e tudo isso ser algo que não me deixasse chegar ao ponto que eu queria chegar. Mas toda a gente me dizia, pô, está altamente e tudo, e eu dizia para mim próprio, não está, vocês sabem lá como é que como é que é quando isto ficar altamente. Mas eu disse, também são só 5 meses e isto acaba. Pronto, não foram 5 meses, foram 3 anos e meio, como tu imaginas, ali no meio deste processo todo, passou de uma coisa que foi muito dura a uma coisa que eu estava a viver à série, porque a gente ganhava tudo que era para ganhar audiências, recordes de cenas e tudo. Epá, e estás nesse Mundial, percebes? A jogar na equipa da frente e estás a curtir o barato daquilo tudo. Portanto, foram ali 3 bocados de processos muito bons. O que é que isso me provocou? Provocou que, a nível profissional, as coisas para mim passassem a ser... Opa, ao fim destes anos todos, de vidas, de filmes e tudo, estás a ver, foi fazer uma novela que me disse, opá, isto dá-te aqui um andamento, chegares aos sítios, estás a ver, opá, e fazes as coisas à primeira, porque antes não conseguia fazer porque o meu ritmo não era aquele, percebes? Deu-me isso tudo, mas também me deu algumas coisas que não foram tão positivas, pá, porque foi estar muito tempo fora do Porto, foi estar muito tempo fora da família, pá, muito tempo fora dos amigos, sabes? Depois aquela monotonia de estúdio, casa, estás a ver? Opa, o pessoal lá em Lisboa tinha a vida deles, família e tudo para... Eu não, o que é que ia para casa fazer? Ia ver filmes, ia ver séries, que depois adotei a cena de só estudar os textos no dia a seguir, no dia acordava cedo para poder decorar isso, opá, provoca assim um bocado de marasmo mental, estás a perceber? Foi o aspecto menos positivo que eu tive disso. Obviamente que depois, não é? Arranca tudo fortemente, espetáculos pós-pandemia neste processo, não é? Que era para ser 5 meses, foram 3 anos e meio, depois aí tentar conciliar os dias todos de gravação com a novela, com os espetáculos, com mais as coisas da empresa, mais não sei o que mais, começou a ser pesado em uma amassadela, mas daquelas mesmo grandes que eu não pensava já ter apanhado com esta idade. E acho que também foi isso que me pôs aqui um bocado a balança
a ponderar mais no espaço que eu tenho que ter nas minhas coisas para a minha vida. E é aí que tu começas mesmo a marcar, eu noto que é aí que tu começas mesmo a marcar algumas diferenças, a teres, epá, e eu agora preciso estar com 3 ou 4 amigos e agarrar nas motas e vamos dar uma volta e estamos aqui, não me chateiem porque eu vou precisar disto, e de repente estás 3 ou 4 dias que tu não ligas a nada disso porque tu queres estar com a tua filha, com a tua mulher, que, epá, queres estar em família, sim. Não queres rigorosamente nada disso. E depois tens os momentos dos espetáculos e tu começaste mesmo a marcar as diferenças Teve que ser, lá está, foi este processo todo, pandemia, mais o projeto da novela, a empresa, a Monster nunca fechou na pandemia, trabalhámos todos os dias, tive também a hipótese de saber uma coisa, pá, que eu sabia, mas a realidade das coisas é diferente. Saber que podia felizmente abdicar de toda a outra vida que eu tenho e viver só daquilo que a gente faz lá na Monster, que é uma coisa que eu adoro e que eu amo, estás a ver? Pá, só que depois e uma coisa fundamental, que eu acho que isso deve... Por acaso é uma dúvida que eu tenho, porque eu conhecendo-te e o empenho e o gosto que tu colocas na Monster, nos trabalhos que executas, tu és aquele gajo que gostava de ir lá e dar o pormenor e dizer, pai, agora isto e este miminho... É tipo a tua marca, não é? Que tu querias colocar em cada trabalho. E de repente tu com isto tudo deixas de estar tão presente diariamente na empresa e aquilo ficou ainda melhor. Pá, pois lá está. Porquê? Porque às vezes grandes decisões levam a grandes resoluções também, não é? E umas coisas que eu tive que falar com a Nocas, com a minha mulher, foi: eu, para aceitar este projeto da novela, eu sei como é que sou, vou ter que me aplicar a isto a 200%, não vou poder estar preocupado com as coisas aqui da empresa. Portanto, tive 15 dias para delegar tudo o que era, ela já trabalhava na empresa já há muitos anos, e foi o que eu disse: só se tu tomares conta da empresa a 100% é que eu vou fazer a novela, caso contrário não vou conseguir. E ela disse: segue, a empresa funciona, eu sei que funciona, não estando cá... O 2 em 1, que é pôs-te a andar e pôs-te a andar da empresa e disse, ora, melhor. Agora vamos lá ver. E aquilo está... E agora a empresa ficou melhor porque lá está. Não tem problema nenhum dizer isto, de lado nenhum, por experiência, conhecimento de causa, que as mulheres são muito menos sentimentais que nós homens nos negócios. Ok? Isso é quase engenharia inversa, dizer que as mulheres são menos sentimentais, mas depois nos negócios... Os negócios são muito menos... Eu dou-te o exemplo. São mais práticos. Tu chegavas lá agora, Pedro, não sei o quê, pá, tenho o meu iogurte, pá, tenho que pôr o carro pronto agora, em meio ano e não sei o que mais. Quando eu estava lá à frente destas coisas todas, pá, eu não tinha conseguido dizer que não, e ia sacrificar. Confere que o meu javali antigo foi assim. Pronto, e o que é que ia fazer? Ia sacrificar outras coisas que estavam em linha de produção, ia arranjar problemas e ter que arranjar desculpas para outros clientes que depois também são amigos e não sei o que mais. Eu às vezes armava ali um banzé enorme, mas as coisas faziam-se, estás a perceber? Hoje em dia já não acontece isso. Hoje em dia não acontece isso, super organizados. Eu sou do género, imagina o guru da empresa, que gosto de lá ir, vou lá sempre que estou no Porto, vou lá... Tu és o estilista sénior da coisa, o que chega lá... Sou eu que trato da parte digital da empresa, das fotografias, da comunicação toda, adoro isso. Adoro estar sempre que apresento lá um projeto diferente, é óbvio que eu tenho que lá estar, eu tenho que estar a acompanhar a coisa, porque eu, hoje em dia tenho a felicidade, lá está, estamos a trabalhar em carros de sonho para mim, quando era puto, hoje em dia estou lá a fazê-los na empresa. Pá, adoro ir lá, estar envolvido nos projetos, estou envolvido nas coisas todas, não é profundamente, mas sei tudo o que se passa lá dentro. Mas fiquei a saber na pandemia que podia, estás a ver, viver só disso, e é um sonho, uma coisa que eu abri para fazer carros para mim, e hoje em dia faço tudo menos carros para mim. Tu tens o teu Yugo, eu tenho um OMM na garagem de casa dos meus pais há 15 ou 17 anos, lá à espera que eu pegue nele. Tenho, estás a ver? Portanto... Tem todos nome, os teus carros, ou não? Não. Não, tu tens o Celica, que é do teu mês e do teu ano de nascimento, não é? Tem 50 anos, sim. Tenho o A86, pá, que foi o carro de sonho desde os meus 16 anos, lá está, no capaceteiro. Era da nossa altura, era... E depois as primeiras notas que ganhei em televisão foi para o comprar. Eu, como só faço 50 anos para o ano, portanto, um dos carros dos meus sonhos... Eu, 86, chamo-lhe o Diabo. Chamas-lhe o Diabo? É, porque o carro tem diabo, lá está. Eu, quando ando com ele, não consigo... Tem o diabo no corpo aqui. Não me consigo portar bem, portanto. E tive sorte ainda não apanhar em tempos de... Não era bem adolescência, era já mais graúdos, mas era na fase da maluqueira,
curti muito com aquele carro e por acaso correu sempre tudo bem e hoje em dia está lá na garagem, adoro olhar para ele, saio com ele, mas sempre que saio com ele, pá, tenho que ir apanhar em um parque de estacionamento, qualquer O coisa, diabo, para sacar umas lascas, estás a ver, e não sei o que, para depois ir cancelado para casa. E é o diabo, mas pronto, esse tem esse. E tem o meu Jeep militar que lhe chama Princesa. Mas pronto, Tens a mas princesa. tem a princesa. A princesa e o diabo. E o Pronto, diabo. eu tenho o iogurte, tinha o javali, mas depois veio a pandemia e tive que vender o javali. Olha, fiquei tão triste, Bem pá. fixe esse Sabe, teu Jeep. não é só triste por ter de vender na altura. Estava mesmo É bonito. que apareceu, pá, há 3 meses à venda no OLX. Muito mais caro e tudo. Não, 3 vezes mais caro e não é isso. É. Oh, sem aquele guinchozinho que tinha, sem. coisas que eu- Rebentaram o carro todo. Uma coisa tão linda, tão perfeita que aquilo. E eu, meu Deus, minha Nossa Mas Senhora. eu continuo com essas maluqueiras, também tenho que ter espaço na minha agenda para pegar no Jeep, fazer maluqueiras 3 dias com amigos ou família. Pá, e mesmo às vezes, assim, Eu adoro ao fazer fim de as cenas, semana, eu adoro fazer as cenas de Jeep, mas depois à noite quero ir para uma cama normal. Eu não tenho essa tua paciência nem rins para essa eu cena. tenho e preciso dela, estás a perceber, por causa destas raízes todas de terra e dormir onde... Sou capaz de andar o dia todo Adoro, fora de estrada, aí adoro, vem a adoro, levar coça e não adoro. sei o quê. Aliás, um dos grandes problemas que eu tenho com a minha mulher, não é problema, nem é problema de maneira alguma, resolvemos isso muito fácil, fazemos um estilo de férias como ela gosta e E depois eu como fazemos um gosto. estilo como eu gosto, é assim há anos. Porque para mim, andar de avião e enfiar-me num hotel a dormir É trabalho. é a mesma coisa que ter trabalho. Eu gosto de fazer as viagens. É como eu ir ao restaurante, a nossa vida é passada em restaurantes todos os dias, E, ou a negociar, ou a trabalhar, ou não sei o quê. E a cena é exatamente essa. E então a gestão nas férias tem que ser sempre do género. Agora, percebes, vou fazer umas férias de Jeep, mas já não vou fazer como era antigamente quando éramos mais novos. Não vou enfiar aí no meio dos buracos e tudo. Pá, vou fazer uns estradões, umas paisagens bonitas e não sei o quê. Mas aproveito e também me divirto. Mas tenho que fazer isso também com os meus amigos para andar no meio da lama. Tenho que, estás a ver, já estive a ver agora no fim de semana, vai estar num tempo de chuva, estou no Porto. O que é que eu vou fazer? Não posso andar de moto. Posso andar de bicicleta, mas para andar no dia a seguir, naquele dia vou para o monte. Vou combinar com 2 ou 3 amigos, vou combinar ir comer uma sanda balongo e é passar o dia no monte a divertir-nos e a rir-nos. Quem é que sai mais ao pai, o teu filho ou a tua filha? É uma grande mistura. Uma grande mistura. Porque ele aparentemente é mais low profile, não é? E ele é muito low profile, mas muito observador e muito incisivo em muitas coisas, percebes? Ele também é assim meio focado, como eu, em algumas coisas. Quando mete na cabeça alguma coisa, é isso. A mais nova, acho que ela tem uma característica muito fixe. Ele é Pedro e ela é Zeca? Não sei, ela é meio Agostinho, estás a ver? Porque ela é como eu, pode não ter o talento, mas tem atitude. Percebes? A cena de pode não ter o talento para cantar como alguém que cante bem, mas tem a atitude e faz parecer que aquilo está fixe. Estás a perceber? E acho que isso é um bocadinho de mim que eu tenho, que eu não sou um gajo que saiba cantar, mas canto e ganho dinheiro com isso. Estás a ver? Portanto, é a atitude, a maneira como tu passas a coisa. Acho que isso também é outra característica muito boa. Portanto, está ali tudo espalhado nos dois. Pronto, pá, não faço qualquer previsão para aquilo que eles possam ser, ou pá, só quero é que sejam felizes, tenham saúde e sempre que precisarem estão aqui os balhotes e o balhote para ajudar naquilo que é preciso. Hoje em dia, é o que eu te digo, há tanta coisa, há tanta maneira de ganhar dinheiro, há tanta informação, que eu acho que a malta mais nova tem é que arranjar maneira para perceber que aquilo que nós estávamos a falar, ter atitude, mandarem-se, não terem medo, fazerem quilómetros, experimentarem coisas, experimentar um sonho, não resultou, vamos experimentar de outra forma, vamos oxigenar aqui para depois voltarmos ao sonho e tudo, terem esta capacidade de rasgo, estás a perceber, pá, que não percam isso, porque hoje em dia mesmo com as plataformas digitais, tu vês aí cogumelos de malta com talento e atitude a fazerem coisas brutais. Coisas incríveis. Há outros que, pronto, é como tudo, como sempre foi, mas há malta que tu vês aí a fazerem cenas brutais, portanto é aproveitarem tudo isso que têm e o resto que tenham saúde. E lá está, e o papel dos balhotes qual é? É estar aqui, não é dizer está mal, não, é dar um toquezinho aqui, está a ver, para se manterem no caminho deles e saberem que a gente está aqui para o que for preciso. Quem é que vai seguir o teu negócio? Pois não sei. E ainda não vejo nenhum deles com a cena para isso. Nem ele agora a começar a Sim, ficar mais entusiasmado agora com os carros. Mas ele está entusiasmado com a cena de fotografia, de vídeos e de coisas e tudo. A parte de produção e de trabalhar em carros é uma coisa chata, não é uma coisa que alicie muito. Não é glamourosa, não é? Uma malta nova, estás a perceber? Há esta parte estética que é muito mais aliciante.
Pronto, ele está a trabalhar isso. Agora, não faço a mínima ideia, Pedro, não faço a mínima ideia. Bah, nem estou preocupado com isso, sinceramente, nem estou preocupado com isso. Eu fiz-te a pergunta porque eu É penso, normal, é eu normal. penso na É uma lógica pergunta da normal. minha empresa ou na empresa da Yeah. minha mulher, tenho quase certeza que o meu filho não vai querer saber rigorosamente nada disso e vai seguir o seu caminho como tem que seguir e está tudo bem. E portanto esta ideia antiga de que os negócios eram criados para que Para os alguém filhos, um dia... Yeah. Epá, E depois vês aí malta será ou não? completamente à frente, às vezes, de grandes empresas e grandes grupos e pá, têm que fazer isso porque é negócio de família, mas depois também tem o projeto deles, a empresa deles, que é a cena que eles gostam. Então aproveitam o facto de poderem fazer vida do negócio da família, percebes? Estão à frente do coisa, mas têm que ter aquele sonhozinho deles para tratar da parte mental e do sonho que se Que tem. grande projeto é que ainda não fizeste? Pá, eu só vejo coisas para fazer, mas não é projeto profissional, é coisas para eu fazer. Não, mas isso é um projeto. É, o projeto, tenho tantos, Pedro, tenho milhentas coisas para fazer, que eu quero fazer, nada de anormal, mas quero tudo relacionado com corridas e coisas que quero fazer com os meus filhos e com a minha mulher e não sei o quê, pá, mas que envolva as coisas que eu também gosto de fazer. Pá, quero já andar há Tens anos. saudades de correr? Não, também foi já nem me lembrava disso, foi um período muito giro, também me fez bem, para a parte do foco, para a parte de seres competitivo, da parte de teres que criar um personagem para estar na corrida, porque não podes ser o Pedro, não podes ser o Pedro, porque senão comem-te vivo lá dentro, não é? Portanto, criares uma personagem para entrar na corrida e era uma coisa foi uma coisa que me fez bem durante muitos anos. Eu fiz durante 11 anos campeonatos federados. Fazia-me uma cena fixe que eu mais tarde, quando deixei de correr, é que notei a cena que isso me provocou, que é, tu tens a capacidade de criar uma personagem, quando queres criar um escudo e não queres que ninguém te esteja a chatear e tudo. Antigamente era difícil eu, estás a perceber, conseguir sair de uma situação menos boa, estás a perceber? E as corridas ajudaram-me nisso, porque eu conseguia entrar nas corridas, saber, e virava o chip para um Pedro que não existe. Eu nunca na vida atravessaria um carro na frente da pista a alguém, mas opa, ao nível que a gente estávamos Compete, a correr, a lutar é a por vida a campeonatos acontecer. e para ser campeão e tudo, pá, é a vida a acontecer, tens que fazer aquilo que aquela novela te dá. E então, estás a ver, pá, depois cheguei de lá, ligava a ficha, vinha para casa, era o Pedro normal, super tranquilo na estrada a conduzir e tudo, assim, esta cena é de graça. E comecei a notar isso mais tarde, quando hoje em dia, estás a ver, sou o gajo mais calmo do mundo na estrada a conduzir, achas normal? Eu acho. Sou o mesmo gajo mais calmo. Nunca na vida eu pensei ser um gajo calmo, com a felicidade de poder andar com os carros que posso andar, estás a ver? Nunca na vida eu pensei ser um gajo que ande calmo como sou agora. E as corridas provocaram-me isso, um autocontrole muito grande, de ser calculista, sei que és um gajo muito fixe, mas sei que se calhar ali à frente vais-me fazer a vida negra, pá, eu sei que és um gajo muito fixe, tu vais ficar aí, ali à frente vais ficar o gajo que eu vou ter que fazer a folha, vou ter que fazer a folha lá, senão fazes tu a mim, pronto. É fixe, é estilo uma novela, também na altura, foi a primeira novela à série que eu fiz durante 11 anos, porque lá está, quando eu entrei era o gajo das anedotas, era o gajo do telerural, era o gajo da televisão, era o gajo fixe, toda a gente vinha até comigo, batia nas costas, dava abraços e fotografias e tudo. Quando comecei a lutar pelos lugares da frente, foi giro perceber o que é que aquilo era. O que é que aquilo virou ao contrário, Claro. e foi muito bom, e acho que toda a gente passou a ter o meu respeito. Fora dali foi o Pedro de sempre, pá, nas corridas tinha que ser, e lá está, foi um projeto que começou tarde na minha vida, porque lá está, não tinha poder económico para isso. Foi esta vida profissional da Monster e também da parte dos espetáculos que me oxigenou um bocado a facilidade de eu poder aceder a patrocínios de marcas que, se calhar, que se não tivesse a visibilidade que eu tenho, não conseguia. Comecei a correr muito tarde, federadamente, pá, com 28 ou 29 anos, mas pá, foram 11 anos brutais na velocidade e no todo terreno que eu adorei. Hoje em dia não é pachorra, não tenho disponibilidade mental, porque o que me fez parar em 2018 foi, estava nesse ano a lutar para o campeonato, andava há 3 ou 4 anos seguidos, andávamos ali os 3 mesmos gajos sempre a lutar para o campeonato. Nunca consegui ser campeão, consegui ser vice-campeão, mas nunca consegui ser campeão. Onde é que eu falhava sempre? Na última corrida ou na corrida que eu tivesse mais pressão. Porquê?
geralmente vinha de uma corrida, de uma direta de um espetáculo na Suíça, aterrava, ia para a pista a fazer a corrida. Os meus adversários tinham tempo para se envolver com o ambiente todo da prova, poderem treinar e tudo. Eu não fazia nada disso. O carro era preparado na minha empresa, eu chegava, pumba, sentava-me e corria, estás a ver? Pá, o foco nessas alturas falhava. Eu disse, não vale a pena insistir, porque isso ia fazer com que eu tivesse que prescindir com uma coisa que é a minha vida também, que é a parte da minha vida profissional, que não é estas das corridas. Pronto, e foi como levou. Disse assim, se eu pensei chegar a este nível, lutar pelo que lutei nas corridas, nunca pensei. Já o fiz. Sei que posso fazer mais, mas isso implica abdicar de coisas que são muito importantes para mim, não o vou fazer. Portanto, está aqui a minha coisa feita. Entrega as luvas, entreguei tudo. Pá, sou amigo de toda a gente nas corridas. Meu. Fiz sempre questão que nunca misturassem as cenas de Pedro, espetáculos, televisão e tudo, com o Pedro piloto. Nunca quis isso e sempre respeitaram isso. Estás a perceber? Nunca fiz com que isso fosse uma coisa para aparecer, para me dar acesso a mais patrocínios, não. Nunca fiz disso condição de mostrar que fazia corridas, não. A maior parte da malta, se calhar hoje vai ouvir isto e vai ficar a saber que eu fiz realmente corridas e fui vice-campeão em categorias de corridas e essas merdas, que se calhar ninguém sabe e nunca iria saber, porque nós, se calhar, no outro lado não se iria falar. Como é que se mantém um casamento de 25 anos com o Jota, pá? Muito fácil. É muito fácil. Tu és seguramente o relacionamento mais duradouro do gajo. Passo mais tempo com ele, com a família, tenho mais quilómetros com ele, com a família, tenho... Pá, esquece, como é que eu te vou dizer? É uma vida mesmo. É mais com um casamento. A cena é muito fácil de resumir. Isto resume-se a duas coisas muito importantes. A respeito e a amizade. Às vezes o pessoal pensa que o respeito está envolvido na amizade. Está. Mas é na amizade normal, de amigos, do dia-a-dia. Na parte profissional tem que haver respeito. Juntamente com essa amizade. Eu e o Jota, quando começámos, como tu sabes, nem éramos amigos, nem éramos conhecidos, nem colegas de trabalho. Portanto, a coisa cresceu junta. Então fomos aprendendo a respeitar o outro. Na parte profissional. Ok? Não é fazeres com que a tua parte seja a parte que tem que fazer com que naquele dia seja o assunto ou a parte principal. Não, tens que aprender a respeitar, do género, o teu amigo, o teu colega está em palco contigo, se calhar pode estar num mood que não seja muito fixe e se calhar ir para aquele caminho que tu estás a querer ir e sabes que vais sacar risadas ao pessoal, não vai ser fixe para ele. E então fazer a cena que se faz com o respeito que se deve ter neste aspecto, que é, ok, não dá para ir por aqui, vou ir ter contigo, vamos pegar no assunto que tu queres falar e vamos fazer com que esse assunto seja a cena de hoje. Isso chama-se respeito, não é querer cortar-nos às postas um ao outro no palco, que é uma coisa muito normal que possa acontecer, mas connosco, ao longo destes anos todos, é isto. Pá, eu e o Jota discutimos uma ou duas vezes nesta vida profissional, foi muito, e se o discutimos foi exatamente por falta de descanso, ok? Falta de estarmos com a família, que fica tudo muito mais, percebes? O pavio fica muito mais curto, claro. Que depois um gajo passa um dia, não sei o quê, ligar, meu, que estupidez aquilo no outro dia, depois foi, não sei o quê, não, pai, fazemos isso que tu sabes, jantámos os dois, fazemos férias de moto, fazemos isso tudo. Muita gente não sabe, mas a gente faz, porque somos amigos. E lá está, chegas a esta idade, começas a pensar com quem é que passaste o resto, com quem é que passaste a tua vida até aqui. Opa, se o aconteceu e se assim o é, tem uma razão de ser e é exatamente isso que eu te estou a dizer. Falo sério, estás a ver? Tu falas, eu estou encantado com isto, falas sério, falas bem, tu havias de ir para a televisão. São 50 anos, são 50 anos. São 50, eu ainda me falta um. Estás quase. Também já estou a tratar da minha prenda após os meus 50 anos. É? Também já estou. Um carro, eu tenho que ver aí a coisa. Faz que seja uma cena fixe. Uma coisa vai seja a tua cena. Vai ser. Não, a minha cena de 50 anos é em Folgozinho. Bom sítio. Já está. Tens que marcar na tua agenda. Fim de semana de 20 de novembro de 2026. Ok. Para o ano. Tem que estar marcado. Já está... Mas já fazes 49 este ano? É. Eu sou um bebê. Não olha para isto. Eu sou um menino. Mas já não. Não, vão ser 50 pessoas importantes da minha vida. Todas em Folgozinho naquele fim de semana. Vai ser brutal. E é para ir então? Claro. Pronto. Vai ser brutal. Não te preocupes de estadia, que eu levo jeep e fico a dormir no jeep lá no meio da praça. Com o objetivo que aquilo vai ser
sábado à noite e depois, é tipo casamento, e depois no domingo ao almoço tenho... Os meus 50 anos foram 3 dias. Foi, não, o meu é um... Mas eu tenho problemas de coração, eu não chego aos 3 dias, percebes? 3 não... dias, pá, não fiz, não programei nada, foi a cena assim mesmo de género, na própria semana, disse quarta-feira, dia dos anos, é dia da família, jantar com a família só, quinta-feira é o dia só para amigos, só para gajos, que é o do meu grupo de amigos, das motas, e que eu tenho já da longa, todos em minha casa, foi uma cena brutal. E depois na sexta-feira fiz o meu aniversário com o Daniel, que tu conheces, que ele faz a 28, eu faço a 29, sempre celebramos os nossos anos juntos. Ele tinha estado quinta-feira em minha casa, e na quarta também esteve no jantar. Eu agora e na sexta-feira fizemos o jantar para convidarmos algumas amigas, pronto, que alguns dos homens delas eram alguns dos que tinham estado na festa no dia anterior, portanto, estás a ver? E elas juntaram-se que assim podem levá-los no dia a seguir. Foi 3 dias. Eu aos 50 vou fazer grande festa e depois só comemoro, só celebro assim com gente a cada 5 anos. Pois, acho que fazes bem. Nos 5. Mas é uma boa meta. Os 50... E o pessoal chegar ao pé e dizer, ei, parece que ainda ano passado estive contigo. Já foi há 50 anos. Já foi há 5 anos. É sempre bom porque aquilo, olha, não tem rede de telemóvel, como tu sabes, come-se bem. Em novembro está quentinho. Temos a aldeia por nossa conta. Está quentinho em novembro. No domingo ainda vais dar um passeio de jeep claro, e uma coisa eu vou de jeep para cima. Podemos fazer fogueiras e tudo, está frio. Tudo, também dá para fazer fogueiras e com jeitinho ainda passam jabalis e aproveitamos para o jantar. I'm in. Não é? Amigo, muito obrigado. Obrigado, eu. Já está. Já está. Isto é rapidinho, passou quase 1 hora, moço. Com caraças. Está espetacular. Agora fazemos um episódio especial extra um dia destes, mas é para contar a história, mas temos que enganar mais 7 ou 8 com a história do sindicato. Sim, mas isso é fácil. É fácil. Mais 2 jantares ou 3 e aquilo é um Acho que temos agora a fazer uns cartõezinhos à moda antiga. Sindicato. Entregar. Sim, para entregar. Meter assim no bolso. Gente boa, muito obrigado. Sigam aí nas plataformas e nas redes sociais. Já sabem, todas as semanas com convidados que para mim valem ouro. Abraço.